pouco. Eu estou vindo numa pegada desde quinta-feira, ministrando. Ontem, o que aconteceu ali naquele retiro foi lindo, mas me custou minha voz inteira. Aí hoje de manhã eu fiz um esforço muito grande para poder ministrar. Mas eu quero dizer que a minha voz está cansada. Meu irmão, mas o meu corpo está fervendo, cara. Meu espírito está em ebulição aqui. E deixa eu te dizer, cara, vai acontecer algo muito poderoso nesse lugar. Diga, eu quero. Pronto, então pronto. Se você quer, vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém enfrentando alguma batalha aqui? Deixa eu só ver. Você está enfrentando alguma luta, cara? Cara, eu acho que essa palavra vem de Deus mesmo para esse lugar. Irmãos, existem 3 tipos de pessoas, eu tenho falado isso. Um tipo de pessoa é que acabou de enfrentar uma batalha. O outro tipo de pessoa é que está enfrentando uma batalha. E o outro tipo de pessoa é aquele que já vai enfrentar uma batalha. Agora deixa eu te dar a melhor das notícias. Isso é um ciclo interminável até que os nossos dias se cessem nessa terra. O tempo inteiro a gente vai sair de uma batalha, vai entrar noutra e se preparar para a próxima, cara. E aí, irmãos, diz, poxa pastor, era tudo que eu não precisava ouvir nessa noite. Não, cara, eu tenho uma boa notícia. E vou te dizer, comigo não tem sido diferente. Eu falo que antes de Jesus eu enfrentava poucas batalhas. E depois de Jesus, aí você vai pensar, acabaram as batalhas. Não, cara, elas triplicaram ou quadriplicaram. E aí, então, que recompensa tem servir a Cristo? Tem. Porque antes eu tinha poucas batalhas e eu não tinha vitória em nenhuma delas. Agora as minhas batalhas, elas triplicaram ou quadruplicaram. Mas eu sou mais que vencedor em todas elas, cara. E isso não é um jargão. E isso não é uma palavra de efeito. Isso é uma realidade, cara. Eu vou experimentar, é natural, nós vamos experimentar derrotas, nós vamos experimentar perdas, fracassos, sim, claro que vamos, mas se colocar numa balança, claramente a minha vida é muito mais de vitória do que de fracasso, a minha vida é claramente muito mais de vitórias do que de derrotas, então claramente Jesus faz parte de uma história de vitória na minha vida. E essa noite, se você está enfrentando luta, é com você mesmo que eu quero falar, cara. É com você que Deus tem algo para gerar e para mexer com você. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, é contra principados e potestades, eu sei disso. E nesse mesmo capítulo de Efésios 6, a Bíblia fala sobre um dia que ninguém quer passar, que é o chamado dia mau, é o dia da provação, é um dia que ninguém deseja, ninguém sonha, ninguém gostaria, mas é um fato, todos nós passaremos. E quando a Bíblia fala sobre a palavra dia, ela não fala sobre um tempo de 24 horas, compreendido entre um amanhecer e outro. Dia é um lapso de tempo, dia é um período, é uma era, é um episódio, é um lapso de tempo. Então de repente a tua batalha está durando alguns dias, irmãos, mas existe uma promessa de Deus de que o choro dura uma noite, dura um tempo, dura uma estação, dura um período, dura um dia, dura um lapso de tempo, cara. Mas é isso, irmãos, mesmo que você esteja enfrentando isso, queridos, Deus tem algo para falar com você nessa noite. Deus te trouxe aqui para despertar algo no teu coração. Se você tem a sua Bíblia na mão, abra por favor ela. 2 Samuel capítulo 23. Segunda Samuel, capítulo de número 23. Nós vamos ler a partir do verso 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, você acompanha na sua tradução. 2 Samuel 23, a partir do versículo 8 diz: Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. E depois dele, Samá, filho de Agê de Ará. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma
plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Diga aleluia. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Estou aqui simplesmente como um instrumento, como um canal. Te peço, Espírito Santo, meu amigo, age de maneira poderosa e sobrenatural. Derrama sobre mim nesse instante uma unção nova, um azeite fresco para essa noite, para esse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, me emprestem seus ouvidos e deixa eu começar a liberar algo que Deus tem falado comigo a respeito dessa passagem. Quando eu tive contato pela primeira vez com essa passagem, algo muito poderoso despertou no meu coração. Porque são 3 histórias de 3 homens diferentes, que lutaram lutas diferentes, de forma diferente, em tempos diferentes, com duração diferente, por motivos diferentes, mas o final foi o mesmo. E Deus lhes concedeu grande vitória. Então eu ficava olhando para essas histórias e dizia, cara, Deus tem alguma coisa para me falar sobre essas 3 passagens, sobre esses 3 homens. E eu sei que as nossas lutas são diferentes das lutas dele, mas eu quero acreditar que essa noite, em alguma dessas lutas, 1, 2 ou nas 3, você vai se identificar com o momento que você está vivendo. E Deus quer falar contigo exatamente na estação que você está vivendo, pela necessidade que você está enfrentando, na luta que você está travando, na batalha que você está enfrentando. Mas eu quero começar te dizendo que existe uma diferença. Todos nós declaramos algo sobre as nossas vidas, porque a palavra mesmo diz, e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Mas eu quero que você entenda isso. Existe uma diferença muito grande entre vencedor e ganhador. Nós precisamos aprender isso, cara. Porque ganhador é aquele que simplesmente é contemplado com algo sem ter feito nada em prol daquilo. Você comprou um ticket, uma rifa, e você foi sorteado. Cara, você não foi o vencedor de nada. Você foi um ganhador, você foi contemplado. O vencedor é aquele que travou uma batalha e ao final dela saiu vitorioso. Existe uma diferença de ganhar para vencer. E quando a Bíblia fala que Deus nos deu grande vitória, cara, Ele está falando de nós sermos vencedores. E para que nós sejamos vencedores, nós precisamos estar em luta. Nós somos partícipes da nossa história. Nós não podemos simplesmente achar que as coisas vão acontecer como um passe de mágica. Nós não podemos simplesmente achar que de fato eu vou lutar espiritualmente e as coisas vão acontecer. Cara, eu disse isso da última vez que eu vim aqui. Irmãos, nada acontece sem a oração, mas nem tudo acontece só com a oração, cara. Nós precisamos fazer algo, nós precisamos entrar em guerra, nós precisamos enfrentar as coisas, nós precisamos duelar por aquilo que é nosso, pelos sonhos que Deus colocou no nosso coração, pelas famílias que Deus confiou a nossas vidas, por tudo, cara, nós precisamos lutar. Então eu quero olhar para essas 3 histórias desses 3 caras e eu quero liberar algo sobre a tua vida aqui nessa noite. A primeira história fala de um homem que lutou sozinho, diga sozinho. Pois é, cara. E ele lutou sozinho e com uma só lança. A Bíblia diz que Jabezão, sozinho e com uma só lança, ele enfrentou e matou 800 homens. Irmãos, isso é algo que quando você lê, parece que é só uma história, cara, mas de fato aconteceu, irmão. A Bíblia é a coisa mais verdadeira que existe. Então deixa eu te dizer, o que faz um homem se posicionar diante de 800 homens fortemente armados, cada um com espada, com escudo, sei lá com mais o que, e o cara só tinha uma lança na mão e ele resolveu enfrentar. E eu quero usar esse verbo. O verbo para essa batalha é o verbo enfrentar, cara. Existem situações nas nossas vidas que nós vamos precisar enfrentar. Enfrentar significa colocar-se frente a frente. Enfrentar significa opor-se, significa resistir, não é fugir, cara. O problema é que muitas vezes nas nossas vidas, nós nos deparamos com algumas situações, e essas situações, elas de fato, só pelo nosso olhar, elas nos impressionam, e elas nos fazem ser intimidados por aquilo. Ao invés de enfrentarmos, nós temos a tendência de fugir, porque nós olhamos e nós primeiro nos sentimos sozinhos. Olhamos para um lado e para o outro, e todo mundo fugiu, todo mundo correu, ninguém ficou. E por que eu vou ficar? Por que eu vou continuar lutando sozinho por algo? E depois, ainda, além de você se sentir sozinho, você olha e você diz, cara, mas eu não tenho os recursos necessários para enfrentar uma batalha tão grande.
para enfrentar guerreiros, inimigos tão poderosos. Se você está hoje enfrentando uma batalha e está se sentindo sozinho, cara, Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Se você está se sentindo sozinho, talvez você luta sozinho espiritualmente na sua casa. Foi assim comigo, irmãos. Quando eu me converti, só eu converti. A minha família inteira, ninguém era convertido, irmão. Eu não tinha nenhum amigo crente. Nenhum. Pelo contrário, eu nem gostava de crente, irmão. E aí eu converti, e aí olha a minha realidade agora. Só eu, sozinho, lutando espiritualmente por uma família extremamente desorganizada e sem apoio de ninguém, e sem força de ninguém. Os meus amigos me ridicularizavam, os meus familiares me ridicularizavam, todo mundo me ridicularizava, e eu dizia, cara, o que eu estou fazendo aqui sozinho? Se você está nessa, cara, deixa eu te dizer, Deus te trouxe aqui para te falar algo muito especial. Você não está sozinho, cara. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, eu não vos deixarei, jamais os abandonarei. Cara, você não está sozinho. Você sabe o que Deus disse para Josué? Ele olhou para Josué e disse, simplesmente seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, o teu Deus, estarei contigo por onde quer que você for. Você não está sozinho, cara. Por mais que pareça estar sozinho, por mais que pareça, ninguém está te apoiando, ninguém está te ajudando, cara, deixa eu te falar, você não está só, irmão. E aí deixa eu te falar outra coisa. Você sabe o que eu aprendo com o Jabezão? Eu aprendo uma chave de Deus que você vai guardar no seu coração. Diga forte comigo, diga, um com Deus já é maioria. Querido. Querido. 800 homens e só um encarando os 800. Por quê? Porque ele sabia que um com Deus é suficiente. Deus nunca precisou de uma multidão para fazer algo lindo, cara. Deus nunca precisou de uma multidão para mudar um contexto, para mudar uma história. Deus nunca precisou de uma multidão. Existiam não sei quantos seguidores. Jesus separou 12 discípulos. Por que ele não pegou todos os seguidores? Porque ele nunca precisou de muita gente para fazer algo muito grande, cara. Deus só está precisando que você se posicione para que Ele te use poderosamente para fazer algo relevante na tua e através da tua vida. Quantos podem dizer amém? Cara, só está esperando que você se posicione, irmão. Ele só precisa que você se posicione. Pastor, mas eu estou me sentindo só. Cara, entenda, você não está só. Se você chegou até aqui, você chegou para escutar isso, eu sou contigo, eu estou contigo. E nós acabamos de cantar aqui, né? Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Cara, não tem como. Se você está lutando uma luta sozinho, saiba, você não está sozinho. E a segunda coisa que eu aprendo com essa história é porque a Bíblia diz que além dele lutar sozinho, ele lutou com uma só lança, cara. Irmãos, o cara extremamente desarmado para uma batalha, uma lança. Não era arma suficiente, cara. Não era a melhor arma, não era o melhor recurso. Talvez você esteja aqui hoje e as lutas que têm se deparado contra você têm te intimidado, porque você olha para a situação e diz, cara, mas eu não tenho condições de lutar contra isso. Cara, mas eu não tenho estrutura. Talvez você olhe para a sua vida e você está me ouvindo aqui hoje e você está dizendo, mas o meu passado, eu não tenho recursos. Eu sou pobre, eu não tenho condições, eu não tive estudo, eu não tenho estrutura, eu não tenho recursos para vencer tudo isso. Quem foi que te disse, cara? Quem foi que te disse que você não tem? Quem foi que te enganou dizendo que o que tu tens não é o suficiente para você vencer? Quem foi que te disse que o que tu tens não é suficiente para Deus te levantar e para mudar um contexto inteiro? Quem foi que te enganou dizendo que tu precisavas de mais algo para fazer algo em Deus, cara? Você não precisa. Tudo o que você tem é o suficiente para você fazer algo relevante nessa terra. Tudo o que você tem é o suficiente para você alcançar os seus sonhos. Tudo o que você tem é o suficiente para você impactar uma geração inteira. Tudo o que você tem é suficiente para você mudar as circunstâncias que te cercam, cara. Não acredita na história que tu não tens armas suficientes. Não acredita na história que tu não tens força suficiente. Saiba que Deus já te dotou de tudo o que você precisa para ser vitorioso, irmãos. Cara, olha só, irmãos. Davi, quando chega para enfrentar um gigante, tudo o que ele tinha era uma funda. Ninguém lutava com uma funda. Tudo que ele tinha era uma funda. Tudo que ele precisou foi de uma funda.
Sansão, diante de 1000 filisteus, tudo que ele tinha era uma carcaça de jumento na frente dele. Ele pegou uma queixada de jumento, e com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. Cara, quem mata 1000 pessoas com uma queixada, sabe o que acontece? Deus fala para mim, tudo o que você precisa, eu já te disponibilizei, irmãos. Eu olho para a vida, e olho para a vida do povo caminhando, e o povo acaba de passar pelo Mar Vermelho, o povo acaba de atravessar o Mar Vermelho, e eles estão com sede, eles estão ali eufóricos, eles estão, sabe, glorificando, mas eles estão com sede, e de repente eles encontram ali uma água, eles encontram algo, nós vamos descedentar agora, e eles baixam, quando eles começam a provar, a água estava amarga. E aí a água amarga, eles começaram a reclamar, e Moisés disse, e agora, o que eu vou fazer? E aí, irmãos, Deus deu uma solução para Moisés. Deus mandou 5 toneladas de açúcar, não foi? Não, cara, não foi. Deus não mandou açúcar para tirar o amargo da água. Deus mostrou, joga aquele arbusto. Sabe o que eu entendo com isso? Tudo que você precisa para mudar uma circunstância está à sua disposição, cara. Em outro momento, Moisés está caminhando e o povo está com sede de novo. Ele olha para um lado, olha para o outro, tudo que ele vê é pedra. Mas aí ele pensou em água. A água ele pensou em arbusto. Ele diz, eu vou jogar o arbusto. Eu disse, não, o que você tem na mão? Cajado. É com cajado agora. Tudo que você precisa está nas suas mãos, cara. Tudo que você precisa está dentro de você. Você tem potencial suficiente. Você tem recursos suficientes para ser mais do que vencedor. Você tem recursos suficientes para mudar um contexto inteiro. Você tem recursos e potenciais suficientes para mudar uma história inteira. Quando eu olho para Gênesis, irmãos, preste atenção nisso, por favor. Quando eu olho para Gênesis e Deus está criando tudo, e Ele dá uma ordem para os mares, e Ele diz assim, e que as águas produzam os seres aquáticos. Irmãos, em nenhum momento eu vejo Deus listar o que Ele queria. Eu não vejo Deus dizer, eu quero filhote, tambaqui, pescada amarela. Não, Deus não perdeu tempo dizendo. Deus simplesmente deu uma ordem para os mares. E tudo foi feito. Sabe o que eu acredito? Já existia o potencial suficiente, só precisava de uma palavra. E depois Deus vira para a terra e diz, produzam todos os seres terrestres. Ele não disse onça, macaco, ele não disse leão, ele não disse cachorro, ele não disse nada. Ele disse, produza os seres terrestres. E tudo foi feito. Sabe por quê? Porque já existia potencial suficiente para produzir tudo aquilo. Só precisava de uma palavra. Essa noite, o que você tem é mais do que o suficiente. É potencial suficiente para gerar tudo o que você precisa. E você está debaixo de uma palavra. Se você pode, diga aleluia. Irmão, é isso. É uma palavra que vai despertar dentro de você tudo aquilo que você precisava, irmãos. Você tem tudo que você precisa para vencer, cara. Você tem tudo que você precisa para ser relevante nessa história. Às vezes você fica pensando, mas quando eu tiver isso, mas quando eu tiver aquilo, mas quando eu tiver aquilo outro. Esquece isso, cara. Esquece isso. Tudo que você tem é o suficiente para você fazer algo grandioso e relevante nessa vida. Irmão, se eu te contasse um pouco da minha história, você ia dizer, cara, tu não tinha por que estar aí. Cara, tu não tens uma vida que respalde a tua presença. Cara, mas Deus colocou em mim tudo o que eu precisava ter para que Ele me fizesse algo significante e relevante nessa terra, irmãos. Agora, a pergunta é, você está a fim de enfrentar? Porque saber que você tem aí dentro é muito simples, é lindo, é emocionante, é impactante. Uau, eu posso, eu consigo. Tá, tudo bem, mas eu não estou aqui a fim de te fazer um super poderoso. Eu estou aqui a fim de saber se tu estás a fim de fazer isso. Porque Jabezão, ele tinha só uma lança, mas ele sabia que com Deus ele era capaz. A diferença é que, diferente de todos que fugiram, ele enfrentou. Diga, enfrentou. Deus está te chamando para enfrentar essas batalhas, cara. Deus está te chamando para se colocar de frente diante dessas circunstâncias que estão se levantando contra você. Deus está te dizendo, olha, entra na luta, cara. Te posiciona. Entra na batalha. Não fica mais te escondendo, não faz que nem os outros. Toma posição, irmão. Faz algo, faz algo. Mas aqui eu quero que você entenda uma chave. O que você tem, cara? O que você tem? Tem pouca coisa? Tem pouco recurso? O que você tem? Ele só tinha uma lança. Mas se você só tem uma lança, deixa eu te dizer,
Afie bem a sua lança, cara. Prepare o que você tem. Irmãos, quem já ouviu falar em Tiger Woods? Tiger Woods, um golfista, jogador de golfe negro. Não tinha nenhuma perspectiva de vida, ele começou a dar umas tacadas de golfe. E hoje ele é multimilionário, ganhou tudo no golfe e tal. E tudo que ele tinha para dar certo na vida era o golfe. E aí, vieram perguntá-lo acerca da sua competência. Porque, irmão, se você já viu golfe é um negócio meio, né? Dá uma tacada daqui, tem que acertar num buraco que é quase do mesmo tamanho da bola, cara. É quase desleal o negócio. E aí Tiger Woods vai e começa a acertar as coisas. E aí alguém veio perguntar para ele acerca do que era. E perguntaram se era sorte. E você se considera sortudo? Sabe o que ele disse? Cara, aprenda isso com ele. Ele disse, eu me tornei muito sortudo depois que eu comecei a treinar mais de 10 horas por dia, cara. Ei, se você só tem isso, prepare o que você tem para que você possa usar da melhor maneira possível. Se você se considera alguém com poucos recursos, prepare os seus poucos recursos, porque os seus poucos recursos bem preparados são mais do que o suficiente para te fazerem vencedores nas batalhas e realizarem tudo aquilo que Deus tem gerado no teu coração. Segunda coisa que eu quero que você aprenda, a segunda forma de lutar. A primeira é lutar sozinho e sem armas. De repente você está aqui nessa situação, Deus está falando contigo. A segunda forma de lutar é uma luta permanente. É lutar até que a arma grude nas suas mãos. É lutar até ver acontecer. É lutar até que a vitória aconteça. E a segunda história fala de Eleazar. E Eleazar, a Bíblia diz que todo mundo fugiu de novo, e ele se posicionou, e ele começou a duelar com os caras, e ele lutou durante tanto tempo, que a sua mão grudou na espada. Irmãos, o verbo aqui é permanecer. Se o primeiro verbo era enfrentar, o segundo verbo é permanecer. O problema é que nós somos tentados a desistir das batalhas quando elas insistem em não ter fim. O problema é que nós iniciamos as coisas, nós somos bons para iniciar, nós somos bons para começar algo, mas em meio à resistência do tempo, nós começamos a sucumbir, e nós começamos a abrir mão daquilo que Deus nos prometeu, e nós começamos a abrir mão dos projetos que nós tínhamos, nós começamos a abrir mão dos nossos sonhos, porque eles não aconteceram no tempo que a gente esperava que acontecesse. E a gente começa a se cansar de lutar, e a gente tenta a primeira, a segunda, a terceira, mas na quarta vez a gente tenta desistir, e a gente começa a acreditar que não era de Deus para a nossa vida. Cara, não é que não era de Deus, é que você não permaneceu o tempo necessário. Toda promessa passa pela prova do tempo, meu irmão. Toda promessa passa pela prova do tempo. É necessário permanecer, é necessário duelar, é necessário continuar lutando. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Começar algo é muito fácil. Começar algo é muito fácil. Deus não busca somente pessoas que tenham iniciativa. Deus busca pessoas que comecem, mas que também terminem, cara. Infelizmente, muitas pessoas iniciam muitas coisas na vida, mas elas vão sucumbindo ao longo do tempo. Quantas coisas pararam no meio do caminho na sua vida? Quantos projetos você abriu mão? Quantas coisas você parou no meio do caminho? Porque parecia que não teria mais fim, porque parecia que você não ia vencer, porque já estava tanto tempo naquilo. Quantas pessoas você desistiu, cara? De quantas pessoas você desistiu? Porque você começou, você insistiu com ela, insistiu com ela, insistiu com ela, mas daqui a pouco tu simplesmente vira e lança uma sentença sobre essa pessoa, dizendo, não quer, meu irmão, não vou mais perder tempo contigo, eu vou atrás dos que queiram. Não, desista, persista, cara. Persista, porque vai valer a pena, irmão. Persista, ainda que esteja demorando, ainda que esteja cansando, ainda que esteja te fadigando, ainda que a mão já esteja doente, mas segura forte a tua espada. É necessário ter persistência. Por que nós estamos assim, cara? Sabe, é a geração do fast food. Tudo de imediato. Se você chega, insere um cartão, digita uma senha e o dinheiro cai.
Você chega, bota uma ficha, aperta o botão e o refrigerante cai. Você chega, entra de carro, faz o pedido, dá uma volta e na outra janela o lanche já saiu. E por causa disso nós estamos nos tornando uma geração de fast foods, de imediatistas, que não somos capazes de permanecer se as coisas não acontecerem imediatamente. Nem tudo vai acontecer do dia para a noite, irmãos. Nem tudo vai acontecer do dia para a noite. Mas por que você vai desistir só porque não aconteceu logo? Por que você não se posiciona e fica lutando até que aconteça? Ainda nem começou nem a doer a mão, você já está desistindo. Ainda nem adormeceu a mão, você está desistindo. Eleazar lutou até que a arma grudasse na sua mão. A espada grudou na mão dele, mas ele não parou de lutar, cara. O nome disso é persistência, irmãos. O nome disso é persistência. É você persistir naquilo que Deus ele tem para você. Queridos, eu acredito realmente que nós precisamos esperar em Deus. Eu acredito que realmente que nós precisamos descansar em Deus. Mas existe uma diferença muito grande entre esperar e não fazer nada, cara. Existem muitas pessoas esperando em Deus sem fazer nada. Irmãos, eu não vejo na Bíblia ninguém esperando sem fazer nada, cara. Todas as promessas, elas passaram pelo tempo, mas os homens permaneceram fazendo alguma coisa. Eu vejo Noé esperando que caia o dilúvio durante um século. Mas o tempo inteiro, todo dia, ele estava lá construindo uma arca. Ele estava esperando o dilúvio, mas não sem fazer nada. Eu vejo Abraão esperando a promessa do filho se cumprir. Mas ele chegou junto de Sara, meu irmão. Como é que ia nascer esse menino se ele não estivesse lá? Eu escuto Abraão dizer para Sara, olha, nós vamos esperar o negócio acontecer, mas deixa eu falar uma coisa. Eu vou fazer minha parte. Vai que é hoje. Vai que é hoje. O problema é que nós desistimos. O problema é que nós desistimos. Sabe, um dia Deus me disse algo que mexeu comigo. Deus me disse assim, meu filho, será que o dia que eu voltar para te entregar o que eu te prometi naquele lugar, você está esperando? Eu quero repetir para você entender isso. Será que o dia que Deus vier para te entregar aquilo que Ele te prometeu, Ele vai te encontrar no mesmo lugar, cara? Ou você já saiu de lá, irmão? Ou você já abandonou aquele lugar? Ou você já desistiu de fazer porque demorou? Sabe, irmãos, existe uma palavra que nós precisamos entender, nós precisamos colocar na nossa vida. O nome dessa palavra é constância. Diga, constância. Cara, nós precisamos ser constantes, irmãos. Eu falei isso com os jovens ontem. Nós precisamos parar com essa vida de oscilação. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero, outra hora eu nunca quis, outra hora eu sempre quis, cara. Outra hora foi o mais que eu quis na minha vida, mas eu nem sei se eu quero mesmo. Cara, essa vida de montanha russa, sabe? Uma hora eu estou bem espiritualmente, outra hora eu estou mal. Uma hora eu estou em santidade, outra hora eu estou em pecado. Uma hora eu estou crendo, outra hora eu estou desistindo. Cara, essa montanha russa, ela é instável demais, irmãos. E a Bíblia diz em Tiago, não pense tal homem que receberá coisa alguma de Deus, porque tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus não tem compromisso com a tua estabilidade. Deus tem compromisso com a tua constância, cara. Olha só o que a Bíblia diz. Josué 14, irmãos. Josué 14, os versos 10 e 11 diz assim: pois bem, o Senhor manteve-se vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava ainda pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Presta atenção, tanto como. Nunca mudou, foi a mesma coisa sempre. Caleb foi constante. Não foi a iniciativa de Caleb que fez ele alcançar a promessa, foi a constância de Caleb que fez ele alcançar a promessa. Seja constante em Deus, seja persistente em meio às suas batalhas, seja persistente em meio às lutas. Acredite, não é que não aconteceu agora que não vai acontecer. Não é hora de desistir, é hora de tentar mais um pouco, irmão. É hora de lutar um pouco mais. É hora de recobrar as forças no Senhor. Chore o que tiver que chorar, sofra o que tiver que sofrer, mas não baixe as armas. Está doendo, está demorando, eu sei. Eu passo por isso. Eu não estou falando de algo que eu não viva. Tem muita coisa que eu estou esperando Deus fazer, cara.
Tem muita coisa que eu estou esperando que aconteça, mas deixa eu te dizer, eu não estou esperando sentado numa cadeira de balanço, não, irmão. Eu estou esperando lutando. Eu estou esperando fazendo. Eu estou esperando, sabe, me movimentando, irmãos. Não adianta você pensar que as coisas vão simplesmente acontecer no tempo. É verdade. A Bíblia diz que há um tempo determinado. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que Deus, quando Ele decide se mover, não tem nada que impeça, cara. Mas eu acredito que também nós podemos surpreendê-lo, cara. Eu acredito que nós podemos, uau, sério, cara. Irmãos, outra coisa que eu preciso aprender, e você também precisa aprender, nós precisamos ser resilientes, cara. Diga resiliência. Resiliência é a capacidade de você se superar depois de momentos tão ruins, tão difíceis. É a capacidade de se refazer em meio a condições limítrofes. Irmãos, presta atenção para mim. Eleazar está lutando sozinho com uma espada contra uma galera. Tu acha que ele não pegou nenhuma espadada, irmão? É claro que pegou, irmão. Olha comigo a luta, é desleal, cara. É muita gente contra só ele. Ele está dando um e pegando de 2, ele dá um e pega de 8, mas ele pegava e recobrava as forças. Nós precisamos ser resilientes. Nós, no primeiro baque, nós queremos desistir. No primeiro fracasso, nós queremos abrir mão, cara. Abrimos mãos de sonhos lindos que Deus colocou por causa do primeiro fracasso, irmãos. São casais se separando pela primeira crise. São empresas fechando pela primeira crise. São sonhos se destruindo pelo primeiro fracasso. Irmãos, para. Nós precisamos aprender a levantar após as quedas, cara. Nós precisamos aprender a nos reerguer depois de fracassos, irmãos. Nós precisamos dar seguimento, mesmo quando as coisas não saíram como a gente gostaria que fosse. Precisamos ser resilientes. Precisamos nos refazer. Irmãos, tem um exemplo, cara. Cafu, alguém já ouviu falar em Cafu? Cara, Cafu, ele foi reprovado 9 vezes. Ele fez 9 vezes peneira para ser jogador de futebol. E 9 vezes os cara, vai estudar, moleque, tu é ruim. Eu imagino já Cafu na 9ª, ele já chutava a bola, já esperando não. Cara, eu vim aqui só porque eu vim mesmo, mas eu já sei que... Cara, não, ele não fez isso. Depois da 9ª vez, ele disse, eu vou tentar a próxima, cara. Sabe quem é Cafu hoje? O jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira em toda a história, irmão. Foi o cara que levantou a última taça de campeão do mundo. E se ele tivesse desistido na 8ª tentativa? E se ele tivesse fracassado depois da 7ª queda? Aprenda a ser resiliente, irmão. Aprenda a se levantar depois dos fracassos. Aprenda a se reerguer depois das quedas. Aprenda a se fortalecer em meio às tuas derrotas, querido. Mas não faça o favor de desistir. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você chegou aqui nessa noite pensando em desistir de algo, desista de desistir disso em nome de Jesus, cara. Ainda não é hora de você desistir. Não desista da sua família, não desista do seu ministério, não desista da sua liderança, não desista da sua vida espiritual, não desista dos seus sonhos, lute um pouco mais. Talvez esteja precisando um pouquinho mais de força sua, talvez esteja precisando um pouquinho mais de ímpeto seu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, se não deu certo não é porque não vai acontecer. Talvez você precise mudar as estratégias. Não abandone o plano, mude as estratégias. Aprenda isso. Não é porque não deu certo que o plano está errado. O plano pode ser perfeito. Nós precisamos mudar às vezes as estratégias, irmãos. Pense nisso, mas não desista. Está demorando, não está acontecendo. Tudo bem, eu te entendo. Mas a Bíblia diz, Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, cara. Aquele que perseverar. Não é aquele que iniciar, cara. Não é aquele que começar. Irmãos, começar é bom, porque tu tens toda uma perspectiva, porque tu tens uma expectativa de que tudo vai dar certo, porque quando tu começa, tu tem força, porque quando tu começa, tu tem ânimo, tu tem vigor, tu tem disposição. Mas aí, cara, com o passar do tempo, nós somos tentados a esmorecer. Eu falei isso para os jovens, existem 2 coisas que podem destruir o foco de alguém. A primeira é quando nada está dando certo.
E a segunda é quando tudo está dando certo. Tome cuidado, porque das duas formas nós seremos tentados a abandonar o projeto. Quando tudo está dando certo, a gente começa a, está dando certo. É tipo o cara, ele montou a empresa e aí ele estava lá todo dia. E aí as coisas começaram, e agora está dando certo, ele vai dormir até 11 da manhã, cara. Não, sério, é meu sonho isso. Se não é o teu, irmão. Deixa eu te falar, é o meu, cara. Amanhã, 5 da manhã, eu estou de pé, lá em Belém do Pará, para botar o dedo num ponto e trabalhar até 1 hora da tarde no hospital, cara. Eu estou muito afim de mudar essa história. Mas enquanto isso, eu estou de pé, lutando. Senhor, tu que sabe, mas eu estou aqui. Mas, ó, quando tu resolver, eu topo. Estou muito afim. Mas deixa eu te dizer, cara. Quando as coisas começam a dar errado, a gente para em desistir, a gente pensa em desistir, a gente não pensa em refazer, a gente não pensa em sentar e rever os planejamentos, a gente não pensa em calcular novas estratégias, a gente simplesmente pensa em desistir. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Seja persistente, cara. Qual é o sonho que você tem que está demorando? Deixa eu te perguntar, será que você já não colocou alguma coisa no lugar desse sonho? Marcelo Bigardi fala isso. Marcelo Bigardi diz assim: você quer fazer alguém perder um foco, dê outro foco para esse alguém. Só um foco é capaz de destruir o outro foco. Deixa eu falar uma coisa, eu quero exemplificar para você. É o sonho da casa própria sendo interrompido pelo sonho do carro novo. Você está economizando uma grana para dar uma entrada numa casa. Aí de repente você está andando, você sabe que tem a grana no banco. Você sabe que tem a grana no bolso. Aí você passa na frente de uma concessionária. Aí, uau, sério? Aí tu tá com a grana. Só que a grana não era para o carro. A grana era para casa. Aí você vai lá e... mas ainda vou ter que demorar quanto tempo agora? Eu vou comprar logo agora, né, cara? Pelo menos eu vou aproveitar, vou ser feliz agora. E aí você acabou colocando um sonho no meio do outro. Aprenda a não perder o foco. Irmãos, quando Neemias estava no meio da reconstrução dos muros, os caras chamaram Neemias para tramar contra ele. Os caras chamaram Neemias: ei, vem cá, nós queremos falar contigo, Tobias, Sambalate e tal. Vem, era uma cilada. Sabe o que Neemias disse? Ei, eu estou diante de um projeto grandioso. Eu não tenho por que perder tempo com vocês. Eu vou manter o meu foco, cara. Mantenha seu foco. Seja persistente. Aprenda com Eleazar. Lute o tempo suficiente até que a vitória chegue, irmão. Não lute, não lute para conseguir. Lute até conseguir, irmão. Porque quando você luta para conseguir, se você não consegue logo, você tende a parar, cara. Mas quando você luta até conseguir, enquanto você não consegue, você jamais vai parar de lutar, meu irmão. Terceira e última coisa. E essa aqui eu quero dar um enfoque especial, cara. Eu quero olhar para a vida de Samar. E eu quero aprender algo tão poderoso com Samar. A Bíblia diz que Samar, quando os filisteus atacaram, todos os israelitas fugiram. E ele se posicionou em meio a um campo de lentilhas. Irmão, deixa eu primeiro te fazer entender. O verbo aqui é valorizar. O primeiro verbo, enfrentar. O segundo verbo, persistir ou perseverar. O terceiro verbo, valorizar. Irmãos, um campo de lentilha não tinha valor comercial nenhum, cara. Lentilha é um cereal que não tem tanto valor econômico. E quando os caras atacam o campo de lentilhas, todos os filisteus, todos os israelitas vão embora. Sabe por quê? Porque lentilhas não valem nada. E eu não vou arriscar a minha vida por algo que não vale nada. Eu não vou arriscar a minha vida por algo que eu posso... depois eu faço de novo. Cara, mas não. Eu vejo ali em Samar, a Bíblia diz que quando os filisteus atacaram, ele disse: aqui não! Aqui mesmo não pode rasgar, aqui não! E ele enfrenta um povo inteirinho, sozinho. Cara, como é que um cara é capaz de fazer isso? Por que ele fez isso, irmãos? Deixa eu te ensinar uma coisa. É porque na vida tem coisas que têm preço. E na vida tem coisas que têm valor. Preço é tudo aquilo que tem um certo valor. Valor é tudo aquilo que não tem nenhum preço, cara. Quando nós entendemos
que nas nossas vidas existem coisas que têm valor, ainda que ninguém valorize, nós valorizamos, cara. E porque nós valorizamos, nós vamos lutar com todas as forças, com todo o ímpeto, com toda a persistência, até que aconteça, mesmo que ninguém esteja acreditando, mesmo que todo mundo esteja nos chamando de louco, mesmo que ninguém esteja valorizando, mesmo que as pessoas olhem para você e digam, cara, isso não vale de nada, não tem por que você dar a sua vida por isso. Ei, o sonho é seu, cara, o ministério é seu, o chamado é seu, a promessa é sua. Valorize sim, cara, valorize sim, ainda que ninguém esteja acreditando, ainda que as pessoas te digam, isso não vale nada. Irmãos, talvez Samar tenha preparado o terreno, cara. Talvez Samar esteja lá, sabe, meio-dia, arando a terra, preparando o solo. Talvez Samar esteja com o sol quente na costa, jogando as sementes. Talvez Samar estivesse lá regando todos os dias. E agora que o campo começou a dar a colheita, os caras vêm me tomar. Aqui mesmo não, cara. Sabe? E aí você até hoje, você já fez tanta coisa por isso, cara. Você já lutou tanto por isso. Você já se desgastou tanto por isso. E porque algumas pessoas não estão acreditando em você, você vai abrir mão disso, Porque algumas pessoas estão dizendo que não vale a pena lutar, você vai desistir. Porque agora a sociedade tenta instituir que a família é uma instituição fracassada. Você vai acreditar nisso? Qual é o seu campo de lentilha? Talvez você esteja no meio de uma luta pelo seu casamento. E algumas pessoas vão dizer para você algo tipo assim, cara, existe tanta gente que dá cada conselho top, né? Vocês são novos, cara. Importa que vocês sejam felizes. Vai um para cada lado, sejam amigos. Não! Não é isso. Isso são pessoas que olham a família como um mero campo de lentilha que não tem valor. Mas a sua família tem valor, cara. É o seu campo de lentilha, é aquilo que você vai lutar até o último instante da sua vida. Talvez as pessoas olhem para você e digam, não, esse ministério é pequeno demais, cara. Você vai fazer só isso? Sério? Cara, é o que queima no teu coração. E por mais que as pessoas ridicularizem, subestimem, por mais que você vá escutar tantas coisas, ei, é o que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel com o que Ele está confiando a você, cara. Ainda que pareça pequeno. Ainda que pareça sem valor. Qual é o seu campo de lentilha? Onde é que você está precisando se posicionar? Como é que anda a tua vida espiritual, cara? Ninguém valoriza a vida espiritual, irmão. Ninguém valoriza. Nós estamos vivendo um tempo que o que interessa é que você esteja bem, ganhando dinheiro, cara. Porque é tempo de crise e você tem que trabalhar muito. E você tem que redobrar, sabe, turno após turno, porque a tua família tem que estar bem. Mas e como é que está a tua vida espiritual? Todo mundo vai dizer para ti, esquece isso, cara. Tu vai pensar em igreja num momento como esse? Tu vai pensar em oração num momento como esse? Tu vai pensar em célula num momento como esse? Tu vai pensar em gastar tempo com Deus num momento como esse? Cara, porque é o meu campo de lentilha. Porque nada para mim tem mais valor do que isso, irmão. Se você quer correr, se você quer fugir, se você não está disposto a pagar um preço por isso, tudo bem, é uma opção sua, mas eu vou pagar, porque eu sei o quanto isso vale para mim, cara. Talvez você entrou aqui hoje pensando em desistir de coisas que são tão valorosas para você. Talvez você está desistindo até de pessoas, cara, que valem tanto para você. Só porque alguém chegou contigo e te disse, fulano não tem jeito. Não perde mais teu tempo não. Sabe, queridos, eu tenho aprendido uma coisa com Deus, cara. Quando nós aprendemos a valorizar as coisas que Ele valoriza. Queridos, o que tem valor na sua vida? Quais são os sonhos que as pessoas estão rindo da tua cara? Quais são os sonhos que você está engavetando por conta de outras pessoas que não estão valorizando e você está sendo tentado a acreditar nisso e abrindo mão? Quais são as promessas que Deus derramou sobre você um dia, outrora, num certo lugar? E porque quando você comentou com alguém, alguém não deu valor para você. Irmãos, eu nunca esqueço, eu recém-convertido, Deus me deu uma visão. Eu tentei ser jogador de futebol, sabe? E não foi por falta de futebol não, irmão, modéstia à parte.
Eu dava um chute até direitinho. Mas em Belém do Pará, o negócio é ruim com o negócio de futebol, tem que entrar no esquema todo. E por mais que eu não tivesse ainda princípios cristãos, mas meu pai alguma coisa tinha me ensinado na vida sobre caráter. E eu não topei não as paradas todas lá. E eu larguei, né? Eu larguei do sonho do futebol, mas o futebol ficou dentro do meu coração até hoje, né? Eu gosto demais. Mas um dia Deus me deu uma visão. E Deus me deu uma visão num estádio lotado. E eu ministrava num estádio lotado. E muita gente ali naquele lugar. E eu pregando a palavra. E eu tinha um discipulador nessa época. Ah, irmãos. Queridos, existem pessoas que elas querem entulhar os teus poços, cara. Existem pessoas que elas querem minimizar as coisas que Deus tem colocado na sua vida. E eu cheguei com esse cara e eu falei com tanto ímpeto, com tanto, sabe? Falei, cara, tu nem sabe. E eu já um ganhador de almas, eu já estava pregando o evangelho e tal. Era recém-convertido, mas eu não queria nem saber. Eu era que nem Felipe. Quando eu não sabia o que eu falava, eu dizia, vem ver, cara. Vem ver, meu irmão. Eu não sabia o que falava. Recém-convertido é assim, né? Tem os caras que eles dão desculpa para não evangelizar, já viu? Ah, eu não conheço a Bíblia. Cara, mas tu conhece o que Deus está fazendo na tua vida, isso é mais do que o suficiente. E eu era assim, eu não tinha muita coisa para falar não, mas eu sabia que Deus estava mudando a minha história e eu levava para os caras. E quando os caras começavam a fazer 2, 3 perguntas, eu não sabia falar, eu vem ver, meu irmão. E os caras iam e viam e o negócio acontecia. E aí, eu falei para ele isso, né, cara, eu estou com esse sonho, Deus colocou essa visão no meu coração. Aí ele disse, cara, mas tu não já prega no teu local de trabalho? Eu falei, prego? Tu não prego? Esse é o teu estádio. Ah, meu irmão, não. Quando ele me disse isso, eu imediatamente falei para ele, eu falei, olha, existem algumas pessoas que têm visão de aquário, outras têm visão de oceano, querido. Eu prefiro ficar com a visão de oceano. Esse não é o meu estádio. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou pregar no estádio lotado, meu irmão. Eu vou pregar no estádio lotado. Para que o nome de Jesus seja glorificado. E para que o mundo possa conhecer aquele que mudou a minha história. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem é que está tentando entulhar os teus poços? Quem foi que disse para você que não vale a pena lutar por isso? Quais são os teus sonhos que engavetaram por causa da falta da valorização? Eu não sei exatamente qual foi a situação que você chegou aqui. Eu não sei exatamente qual é das 3 histórias que você mais se identifica. Eu não sei se você está se sentindo sozinho no meio dessa luta. Eu não sei se você está se sentindo desarmado no meio dessa batalha. Eu não sei se você está pensando em desistir pela demora. Ou eu não sei se você está tentado a desistir pela falta da valorização. Mas uma coisa eu sei. Essa noite, Deus vai te tocar com um despertamento. E você vai se levantar. E você vai se posicionar. E da mesma forma que aconteceu com esses homens, você vai escutar o teu respeito. E Deus lhe concedeu grande vitória. Diga aleluia. Mas aí, ó, eu quero orar por você, mas antes de eu orar, eu quero te dizer algo. Deus concedeu grande vitória. Nenhum desses 3 foram vencedores pelos seus próprios talentos. Nenhum desses 3 foram vencedores pela sua própria influência, pelos seus dons. Eles não eram bons o suficiente para vencer 1000 homens com algo só. Eles não eram poderosos o suficientes para derrotar 800 homens com uma lança. Eles não eram corajosos o suficiente para se posicionar numa luta simplesmente para serem reconhecidos. A verdade é que quando Jesus fala em João 15, no verso 5, sem mim nada podeis fazer, eu entendo que por mais que eu saiba, por mais que eu consiga, por mais que eu tenha talentos, dons, por mais que eu seja humanamente capacitado, deixa eu falar uma coisa para você, sem Jesus é impossível, cara. Eu não quero que essa palavra gere em você uma sensação de um super poderoso, que nem alguns acham de Filipenses. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Cara, isso não é uma palavra de superpoderes. Isso é uma palavra de superdependência, cara. Essa palavra de hoje, ela não vai te fazer um superpoderoso. Ao contrário, ela tem o intuito de te fazer um superdependente. Porque pela tua superdependência, você será um super vencedor, cara. Não ouse sair daqui para tentar vencer lá fora sozinho. Não é porque um cara resolveu enfrentar e tu vai resolver enfrentar agora, do teu jeito, da tua forma, com as tuas convicções de vida, com o teu pensamento. Não é assim. Não é assim. Não é pelo que você tem. É por quem você tem, cara. Talvez você esteja aqui e você pense assim, cara, mas na boa, eu tenho Jesus no meu coração. Tá, eu acredito. Mas a minha pergunta é, e Ele tem o teu coração? Não importa o quanto você tem Ele no teu coração, importa o quanto do teu coração está entregue a Ele, cara. O quanto você decidiu depender dEle, mesmo diante do seu valor, mesmo diante da sua capacidade. Irmãos, abra a mão nessa noite da autossuficiência. Em nome de Jesus, abandone a autossuficiência. Ah, se eles conseguirem, eu também consigo. Quantos já tentaram sozinho e fracassaram, irmãos? Porque uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor, cara.